O mar Mediterrâneo brilha sob o sol, uma vasta e misteriosa extensão no mundo antigo. De suas costas orientais, surge um povo notável. Eles são os fenícios, navegadores habilidosos e comerciantes astutos. Eles estão prestes a deixar sua marca na história. Os fenícios não tinham um império único e unificado. Em vez disso, viviam em cidades-estado espalhadas ao longo da costa do atual Líbano. Essas cidades independentes compartilhavam uma língua comum, cultura e uma paixão pelo mar. Elas estavam ligadas por sua destreza marítima e seu desejo de explorar o desconhecido. Os fenícios foram atraídos para o mar desde cedo. Suas terras não eram adequadas para a agricultura em grande escala, então eles se voltaram para o mar para seu sustento. Tornaram-se pescadores experientes, construtores navais habilidosos e exploradores ousados. Seus navios, movidos a vela e remo, os levariam a terras distantes. Os fenícios não se contentavam em ficar confinados às suas próprias costas. Eles sentiam a atração do mar aberto e a promessa de novos horizontes. Suas viagens os levaram para longe, estabelecendo-os como a potência marítima preeminente de seu tempo. Sua história é de aventura, inovação e intercâmbio cultural. É uma história que continua a ressoar hoje. Os fenícios eram mestres da navegação. Eles navegaram por vastas distâncias, guiados pelas estrelas, pelo sol e por seu profundo conhecimento do mar. Eram exploradores destemidos, aventurando-se além da segurança do mundo conhecido. Buscavam novas terras, novos recursos e novos parceiros comerciais. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, os fenícios navegavam além da vista da terra. Eles não tinham medo de perder a costa de vista. Desenvolveram técnicas sofisticadas de navegação. Eles entendiam os padrões do vento e das correntes. Eles podiam ler as estrelas para traçar seu curso. Essas habilidades de navegação permitiram que os fenícios estabelecessem uma vasta rede comercial. Esta rede abrangia todo o mar Mediterrâneo e além. Eles navegaram tão ao norte quanto a Grã-Bretanha e se aventuraram ao sul até a costa da África. Eles até navegaram além do Estreito de Gibraltar para o Oceano Atlântico. Seus navios, projetados para velocidade e capacidade de manobra, eram uma visão comum em portos antigos. Os fenícios eram famosos por suas técnicas de construção naval. Eles construíram embarcações robustas, capazes de suportar os rigores de longas viagens. Sua experiência marítima permitiu que eles conectassem culturas distantes e espalhassem sua influência por toda parte. Os fenícios não eram apenas navegadores habilidosos, mas também comerciantes astutos. Eles estabeleceram um vasto império comercial que conectava civilizações distantes. Seus navios estavam carregados de mercadorias de todo o mundo conhecido. Eles negociavam têxteis, metais, artigos de vidro, cerâmica e até escravos. Os fenícios eram conhecidos por sua bela tinta púrpura. Essa tinta era extraída de um tipo de caracol marinho e era altamente valorizada em todo o mundo antigo. Eles também negociavam madeira de cedro de sua terra natal. Esta madeira era usada para a construção de navios e templos. Suas atividades comerciais os colocaram em contato com diversas culturas. Eles interagiram com os egípcios, os gregos, os etruscos e muitos outros. Essas interações levaram a uma vibrante troca de ideias, bens e práticas culturais. Os fenícios não eram simplesmente comerciantes. Eles eram embaixadores culturais. Eles levaram sua língua, seu alfabeto e suas crenças religiosas para terras distantes. Sua influência pode ser vista na arte, arquitetura e mitologia de muitas civilizações antigas. Seu legado como intermediários culturais é tão significativo quanto suas conquistas marítimas. Os fenícios marítimo. Seção 5. O dom das letras. O alfabeto fenício. Os fenícios deram uma contribuição duradoura à civilização com o desenvolvimento do alfabeto.
Antes disso, os sistemas de escrita eram complexos e pesados. Muitas vezes envolviam centenas de caracteres. O alfabeto fenício, com seu design simples e elegante, revolucionou a comunicação. O alfabeto fenício consistia em 22 consoantes. Cada consoante representava um som. Isso o tornou muito mais fácil de aprender e usar do que os sistemas de escrita anteriores. Os fenícios espalharam seu alfabeto por meio de suas atividades comerciais. Os gregos adotaram o alfabeto fenício e o adaptaram à sua própria língua. Eles adicionaram vogais, criando o primeiro alfabeto verdadeiro com símbolos para consoantes e vogais. O alfabeto grego, por sua vez, formou a base para o alfabeto latino. Este é o alfabeto usado para o inglês e muitas outras línguas hoje. O impacto do alfabeto fenício no desenvolvimento da civilização ocidental não pode ser subestimado. Tornou a alfabetização mais acessível, facilitou a disseminação do conhecimento e das ideias, lançou as bases para a palavra escrita como a conhecemos hoje. Seção 6. Joias da costa, Tiro e Sidom. O litoral fenício era pontilhado de prósperas cidades-estado. Duas das mais importantes foram Tiro e Sidom. Essas cidades eram centros de comércio, cultura e inovação. Elas desempenharam um papel fundamental no mundo fenício. Tiro, situada em uma ilha perto da costa, era uma superpotência marítima. Era conhecida por sua formidável marinha. Controlava um vasto império comercial. Os mercadores de Tiro viajavam para os cantos mais distantes do Mediterrâneo, trazendo de volta riqueza e mercadorias exóticas. Tiro também era famosa por sua produção de tinta púrpura. Essa tinta era tão valorizada que se tornou um símbolo de realeza e riqueza. Sidom, localizada ao norte de Tiro, era igualmente famosa por sua atividade comercial. Os mercadores sidônios eram conhecidos por sua perspicácia comercial e seus produtos luxuosos. A cidade também era um centro de fabricação de vidro. Os artesãos sidônios produziam objetos de vidro requintados que eram muito procurados em todo o mundo antigo. Tiro e Sidom, embora muitas vezes rivais, foram instrumentais na ascensão da civilização fenícia. Sua influência econômica e cultural se estendeu muito além de suas costas. Elas servem como exemplos duradouros do dinamismo e do espírito empreendedor do povo fenício. Seção 7. Um legado gravado em pedra. Influência. Fenícia. Os fenícios podem ter desaparecido do cenário histórico há séculos, mas seu legado continua vivo. Seu impacto no mundo antigo foi profundo e de longo alcance. Sua influência ainda pode ser sentida hoje em vários aspectos de nossas vidas. Os fenícios foram intermediários culturais. Eles facilitaram a troca de bens, ideias e tecnologias por vastas distâncias. Suas redes comerciais ajudaram a conectar o Oriente e o Ocidente. Eles espalharam conhecimento e inovação por toda a região do Mediterrâneo. Seu legado mais duradouro é, sem dúvida, o alfabeto. Esse sistema revolucionário de escrita, desenvolvido a partir de antigas escrituras semíticas, tornou a alfabetização mais acessível. Abriu caminho para a disseminação da literatura, filosofia e conhecimento científico. A influência dos fenícios também é evidente nos campos da construção naval e da navegação. Suas técnicas inovadoras, como o desenvolvimento do birreme e o uso da navegação celestial, tiveram um impacto duradouro na história marítima. Da vibrante tinta púrpura que adornava as vestes dos reis aos elegantes artigos de vidro que enfeitavam as mesas da elite, os fenícios deixaram sua marca na cultura material do mundo antigo. Seu legado é uma prova de sua engenhosidade, seu espírito empreendedor e seu impacto duradouro na civilização humana. Seção 8. Através das areias do tempo. Ecos da Fenícia hoje. Embora a civilização fenícia tenha desaparecido há muito tempo,
ecos de sua presença ainda podem ser encontrados espalhados pela paisagem do Mediterrâneo. Ruínas de suas outrora grandes cidades, como Tiro e Sidom, permanecem como testemunhas silenciosas de sua antiga glória. Escavações arqueológicas continuam a desenterrar artefatos. Esses artefatos fornecem vislumbres de suas vidas diárias, suas crenças e suas realizações notáveis. O legado dos fenícios se estende além dos vestígios físicos. Sua influência pode ser vista nas línguas que falamos, nos alfabetos que usamos e nos próprios fundamentos do nosso mundo moderno. Sua história é uma lembrança da interconexão das civilizações e do poder duradouro da engenhosidade humana. Os fenícios eram um povo do mar. Sua história é de exploração, comércio e intercâmbio cultural. Eles se aventuraram além dos horizontes conhecidos, impulsionados por uma sede de conhecimento e um desejo de se conectar com outras culturas. Ao fazer isso, eles ajudaram a moldar o curso da história. Ao nos maravilharmos com as ruínas de suas cidades antigas, ou rastrearmos as origens de nosso próprio alfabeto, somos lembrados do legado duradouro dos fenícios. Sua história continua a nos inspirar a explorar, inovar e construir pontes entre culturas. Seção 9. Um tributo duradouro. O espírito duradouro da exploração. A história dos fenícios é, em última análise, uma história sobre o espírito humano. É uma história sobre nossa curiosidade inata, nosso desejo de explorar o desconhecido e nossa capacidade de inovação. Os fenícios, com suas viagens ousadas e seu espírito empreendedor, incorporam esse espírito de exploração. Eles nos lembram que o mundo é um lugar vasto e interconectado. Eles nos ensinam que podemos alcançar grandes coisas quando abraçamos o desconhecido e quando buscamos nos conectar com os outros. Seu legado é um chamado à ação, um convite para abraçar o espírito de aventura e continuar explorando o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você vir um mapa, pense nos fenícios. Quando você escrever seu nome, lembre-se do presente do alfabeto deles. E quando você olhar para a vastidão do mar, deixe a história dos fenícios inspirá-lo a explorar, descobrir e deixar sua própria marca no mundo. Seu legado continua vivo, não apenas nas ruínas de suas cidades ou nos ecos de sua língua, mas no espírito duradouro de exploração que reside em todos nós. Os fenícios foram pioneiros na construção naval e na navegação. Eles desenvolveram técnicas inovadoras que lhes permitiram dominar os mares. Seus navios eram maravilhas da engenharia para a sua época. Eles foram projetados especificamente para longas viagens e cargas pesadas. Além de sua proeza na construção naval, os fenícios também fizeram avanços significativos na navegação. Eles estavam entre os primeiros a usar a navegação celestial. Eles observavam as estrelas e o sol para determinar sua posição no mar. Suas habilidades de navegação foram essenciais para suas viagens de longa distância e seu domínio do comércio